Mas parece que vai ser Militão na direita e Danilo na esquerda. Até agora vocês têm acertado todas as escalações do Tite. Será que essa vocês vão gabaritar também? Eu acho que sim, porque apesar dos treinos serem fechados, o trabalho do Tite ele tem começo, meio e fim, então dá para a gente entender os processos muito facilmente, quem acompanha esse dia a dia, e também a gente consegue as informações a respeito dos treinos que são fechados e de tudo que é possível obter das atividades que a gente não consegue assistir. Então a tendência é essa mesmo, foi o time que o Tite treinou ontem. E aí tem as duas laterais que são teoricamente improvisos, mas que o pessoal da comissão técnica, o Tite, não vê como um improviso. Ele vê como uma opção que a versatilidade desses jogadores dá. O Militão, ele teve toda não, mas boa parte da formação dele no São Paulo, também as primeiras experiências ali no Porto, como lateral direito. Ele saiu do Porto jogando de lateral direito porque o Pepe era o titular da zaga. E aí no Real Madrid ele se firmou como zagueiro, mas na seleção ele já tem 3 jogos como lateral direito, inclusive contra a Suíça, que ele foi bem, substituindo o Danilo, então ele é a aposta para a lateral direita. E na lateral esquerda vai ser titular o Danilo, que é lateral direito de origem, jogou também de volante no começo da carreira, mas é um jogador que nessa temporada, especificamente, ele está jogando só do lado esquerdo. Assim, a gente fizer o cálculo dos jogos que o Danilo tem jogado pela esquerda, pelo menos metade dos jogos pela Juventus ele joga ou de zagueiro pela esquerda ou de lateral esquerdo. Eu até, quando a seleção foi treinar lá em Turim, que é onde o Danilo joga, eu consegui assistir o último jogo da Juventus antes da apresentação para a seleção brasileira. Foi um Juventus e Lazio, que o Danilo jogou os 90 minutos como lateral esquerdo. Numa formação com 4 defensores, ele era o lateral esquerdo. Inclusive, o Danilo tem sido titular do Alexandro, que é companheiro dele na Juventus, jogando de lateral ou de zagueiro pela esquerda. Então, ninguém vê como um improviso, vê sim como algo que ele já faz no clube e que ele vai repetir na seleção brasileira, só que numa formação diferente. Porque na Juventus, a maioria dos jogos, ele joga como zagueiro pela esquerda de uma linha de 3 zagueiros. E a seleção brasileira vão ser 4 defensores, né? Então ele vai jogar mais de lateral mesmo. Mas dentro da função que ele faz na Juventus, não é exatamente um improviso, é só uma sequência do que ele tem feito e todo mundo tem plena confiança ali dentro de que vai dar certo. E aí, Gabriel, com a volta do Neymar, seria aquele esquema mais ofensivo da estreia contra a Sérvia, né? Com Paquetá de segundo volante e 4 atacantes. Exatamente, é esse o sistema que o Tite encontrou nos últimos amistosos de preparação para a Copa do Mundo, que usou na estreia da Copa do Mundo e que a gente vai ver nessa partida contra a Coreia do Sul. Então é o Alisson no gol, a linha de 4 formada pelo Militão na direita, Marquinhos e Thiago Silva como dupla de zaga e o Danilo na esquerda. Caso alguma coisa aconteça nessas últimas horas, o Marquinhos também é opção para a lateral esquerda. Ele é um jogador que jogou, né, no contra Camarões no segundo tempo nessa função e também é uma opção, mas a tendência é que seja mesmo o Danilo. Aí Casemiro no meio, com o Lucas Paquetá fazendo a dupla de volantes. Paquetá mais recuado do que ele costuma jogar no clube, mesmo na maioria dos jogos dele pela seleção. E o Neymar de 10. Aí, se o Neymar tiver algum problema físico, o Rodrigo está de sobreaviso, que é o jogador da posição. Rafinha pela direita, Vini Júnior na esquerda e o Richarlison de 9, a seleção que replica o modelo de jogo, o sistema de jogo da estreia para essa partida de oitavas de final.